Boa noite, amigos e amigas. Estamos agora nesse domingo, final de noite de domingo, passando agora para setembro de 2025. Amigos e amigas, cabe sempre uma reflexão a cada dia, mas a nossa reflexão de cada dia deve ser acompanhada de oração, espírito de oração. Aí pelos portais progressistas a gente vê o que está na mídia, e em toda a mídia, o mundo numa ebulição tremenda, se dá conta de que a agricultura, o agro norte-americano nunca teve um ano tão difícil como esse, não está conseguindo exportar os seus produtos, enquanto, glórias a Deus, aqui o Brasil está no melhor ano, está todo vapor a exportar para países asiáticos. Glória a Deus por isso. Mas esse não é, embora que haja ameaças norte-americanas e tarifaço do Trump, que até a justiça de lá já derribou, coisas do tipo, mas não é motivo para a gente desejar o mal para ninguém. É motivo para a gente orar pela sanidade mental de todo esse povo e pela nossa também. Está sempre em oração, está sempre buscando o bem. A deputada federal Carla Zambelli, todo mundo sabe, né? Está presa e não tem muita perspectiva de sair da prisão na Itália antes que seja completado todo o processo de extradição para o Brasil, né? Vejamos como ela aprontou, ela atirou nas ruas, ela fez muita coisa aqui e não imaginava que há um Deus lá em cima que ainda manda em tudo e no momento certo ele vê o que se planta aqui e devolve a colheita do que a gente plantou. O Trump também não anda bem de saúde, todo mundo sabe, já anunciaram até a morte dele, mas ele está vivo. Mas não está muito bem, mas o que não está bem mesmo é o seu governo. Não está fazendo um bom governo para os norte-americanos, para o povo do seu país, e o que ele faz de ameaça para o mundo, imaginando de salvar a sua própria pele, não está surtindo efeito, está prejudicando mais ainda o povo norte-americano. Então, isso é falta de sabedoria vinda de Deus, e a gente deve orar. Eu quero hoje, agora, lhes falar, apresentar o texto bíblico de Lucas, capítulo 11, versículo 18 a 21, justamente que apela para a oração. Fala de um homem rico que estava se enriquecendo muito mais, e nesse dito ano ele fez uma produção recorde como nunca havia feito naquela quantidade, aí naquela proporção, e aí ele planejou naquele dia de eu vou derribar todos os meus celeiros para ampliá-los, fazê-los muito maiores, para que possa comportar toda a minha produção, todos os meus bens, e aí eu possa dizer para mim mesmo, viver feliz, me alegrar, folgar, brincar, me divertir, porque eu tenho um grande patrimônio para muitos anos. Só que esse homem esquecia a prática da piedade, a prática da caridade, a forma de andar com Deus. Ele cuidava de ampliar suas riquezas, naturalmente não com muita justiça, talvez de forma a passar outros para trás, para se enriquecer. Aí foi dito, olha, você é um louco, vão pedir a sua vida, tirar a sua vida hoje, esta noite, e para quem vai ficar toda a sua riqueza? E Jesus, que contou essa história, disse, é isso que sucede com a pessoa que, embora seja bastante rica, para com Deus ela não é rica. E aí a gente pode perguntar como enriquecer para com Deus. Então tem aqui um títulozinho, um outro textozinho, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Deus é o dono de tudo e Ele não está correndo atrás do nosso dinheiro. E se o pastor corre atrás,
é bem provável que Deus não tenha mandado o pastor, não tenha autorizado o pastor a correr atrás do nosso dinheiro. É uma coisa de se verificar. Então, como nos tornar rico para com Deus? Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Ora, se deve orar por todos, orar pelos reis, orar pelas autoridades, pelos governantes, pelos políticos, congressistas. Eu estou ampliando com algumas palavras porque cabe, é nesse sentido. E orar também por uma condição de vida para o povo poder viver uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida onde se possa ter ambiente para se praticar a piedade e para se viver respeitando e sendo respeitado. E às vezes, amigos e amigas, esse ambiente pode também ter uma colaboração vinda dessas autoridades, desses governantes. É sempre comum as pessoas, quando veem os governantes praticarem justiça, se manifestarem contra, falarem contra eles e desejarem o mal. Não, Deus não pede isso. Pede que a gente ore. A gente não vai dizer que está bom, não vai aprovar o que ele está fazendo, não. Pode reclamar. Mas pedir a Deus um bom senso, pedir a Deus conversão para essa pessoa, pedir a Deus uma forma... Às vezes a conversão vem pela dor. Dizem que quando a pessoa não vai pelo amor, vai pela dor. Às vezes, mas quando a pessoa está sendo maltratada ou está sendo punida pela justiça, a gente ore para que ele se comporte direitinho, para que ele cumpra a sua pena direitinho, para que ele aprenda uma lição de piedade, uma lição de virtude, e ele aprenda a crescer espiritualmente, se for o caso, com a estadia na prisão, digamos assim. Eu estou falando porque a gente sabe como está o andamento aqui no Brasil, do julgamento da Orcrim Bolsonaro, que ninguém não pode dizer que era um santo. Era uma organização criminosa, condenada por vários crimes, e não é desejar o mal, é desejar que a justiça seja feita, porque ela faz parte do plano de Deus. Do plano de Deus é justiça, é verdade e é misericórdia. A justiça também é aplicada com uma certa moderação, com uma certa misericórdia. Mas não pode ter anistia para quem é culpado. Tem que cumprir e tem que aprender com o cumprimento da pena. Então, o que diz, continua Timóteo, esse costume, esse hábito de orar pelas autoridades, de orar por governantes, por reis, e orar para que a gente possa ter uma vida tranquila, mansa, piedosa, uma vida respeitosa e onde se pratica o respeito. Isso enobrece a pessoa que ora, pois Deus se agrada muito disso, porque Ele é o nosso Salvador e Ele deseja que todos os homens, independente do cargo que ocupam ou não, cheguem ao conhecimento e à prática da verdade, ok? Tá aí, uma maneira de ser rico para com Deus, sem vender sua casa para botar na mão do pastor. E é só uma sugestão. É uma maneira de se tornar rico para com Deus. Devemos orar pelos juízes, pelos tribunais de justiça, pelos que exercem esse cargo lá. Orar pelas autoridades que exercem, que praticam o recolhimento para a punição, que buscam alvos, que fazem apreensões que são necessárias para investigar e punir criminosos. No caso, a nossa nobre Polícia Federal, glória a Deus, uma Polícia Federal que está sendo muito gloriosa no seu trabalho. Com as bênçãos de Deus, que Deus também seja glorificado nisso. Orar pelo procurador, o PGE, Procurador-Geral da República, orar pela AGU, pelos órgãos que estão aí para investigar, para verificar como estão o andamento dos negócios das ações humanas, se estão praticando crimes ou como estão fazendo. E essas pessoas revestidas desse poder precisam de oração para cumprir o direito à sua missão, que isso também é uma missão sagrada.
orar pelo presidente, orar pelos ex-presidentes, mesmo que sejam os que estão prestes a cumprir pena, e orar pelo povo de maneira geral, certinho, gente? Então, essa reflexãozinha de hoje, que Deus ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, nos faça crescer espiritualmente, nos torne ricos para com Deus, andando com Deus, porque Deus é o dono de tudo o que existe, toda a riqueza. Quando a gente consegue praticar a verdade, praticar a justiça, praticar a lei de Deus, andar com Deus, orar pelas pessoas, quer elas estejam fazendo o bem, quer estejam praticando o mal, orar por elas. Orar por elas não significa pedir absolvição para os crimes delas, não. Orar por elas significa pedir a Deus que mostre a elas o erro delas, mostre a elas a necessidade de correção e de cumprimento de pena, se for o caso, de dar a volta por cima e de voltar à vida normal, se possível, com nobreza de espírito. Amém? Glória a Deus. Um abraço a todos e a todas. Gente, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, os que ainda não são inscritos, se puderem curtir, eu creio que possam curtir os nossos vídeos, que possam talvez compartilhar com um amigo, uma amiga, e que fiquem à vontade para fazer os seus comentários. Dentro dessa parte, eu antes pregava em igreja, e eu trabalhei desde a igreja católica até algumas igrejas que se dizem protestantes, né? Então, eu sempre pedi a opinião das pessoas quando eu, às vezes, pregava. Queria a ideia delas, a participação delas. Elas têm, imaginam que não às vezes, mas têm uma contribuição importante a dar. E pode ficar à vontade para comentário também aqui, quando eu falar de Bíblia, da Palavra de Deus. E quando eu mencionar essas coisas que estão na boca de todo mundo, que a imprensa está divulgando, podem também se manifestar e dar a opinião de vocês, ok? Abraços a todos e até o nosso próximo encontro, com a bênção de Deus. Amém.